conhecer a história do consumo no Brasil. Você é empreendedor? Você vende produto ou serviço, assim como eu? Então preste atenção. A história do consumo no Brasil é importante conhecer. Por quê? Porque a partir desse conhecimento nós vamos ter mais recursos, mais proximidade do presente e do futuro do consumo. E aí nos preparar para inovar, viu? Porque o consumidor ele está cada vez mais dinâmico e instantâneo. Potência DCC. Jaqueline Rocha, bem-vindo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Elaine. Bom dia, ouvintes da rádio. Bom Jesus. Bom dia, Robson. Pois é, Elaine. Hoje é dia de entender um pouco da história do consumo no Brasil e entender que o futuro do consumo já não é tão futuro assim, ele está mais para presente mesmo. Nossa, gente, então vamos lá. Quando fala de história, tem gente que não gosta dessa palavra história. Mas peraí, não é aquela história, né? Não é conversa para boi dormir. Não é datas e termos de... Não, é uma história de uma forma bem resumida para você conhecer um pouquinho. E é importante, né, Jaqueline? Como é que eu vou falar com o consumidor se eu não conheço a história desse consumo aqui no país? Como é que eu vou conseguir atender as diversas gerações que consomem se eu não entendo como foi que aconteceu, como era a história antes, né? Como isso acontecia antigamente. Bom, Elaine, eu vou fazer assim um passeio bem rápido desde a nossa colonização até os dias atuais, tá? Mas são dados importantes que você, ouvinte, tem que ficar ligado e também para conseguir entender se o seu trabalho, o seu serviço, o seu comércio, ele condiz com a realidade. Qual é o público que ele está atendendo, porque óbvio que vai ter certas situações que nós vamos ver aqui que remete ainda a consumos atuais de gerações mais antigas, vamos dizer assim, né? Então, se atente a isso, se quiser anote essas informações, é importante a gente ter esse tipo de informação. Se a gente não conhece a nossa história, de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente vai. Isso é verdade, né? Então, começando lá, quando nós somos colonizados, né, em 1500, a mentalidade, né, dos nossos colonizadores era uma mentalidade mercantilista, né? E o principal, também monopolista. Então, era uma mentalidade monopolista de comércio e isso influenciava negativamente as nossas elites. De que forma? Né? Porque eles se apegavam a privilégios e retardavam ao máximo a formação de um novo mercado interno. Então, tudo era trazido de fora, as coisas manufaturadas eram trazidas de fora, e o Brasil era extremamente explorado, né? Então, a gente não precisa dizer o quanto o Brasil é rico em recursos naturais, né? Mas, o que salvava, né, esse processo como um todo? Os mascates. Os mascates, eles ajudavam o abastecimento e a formação desse mercado interno na era da colônia, né? Então, o grande vilão desse período foi a escravidão, né? Por conta da escravidão, ele engessou o mercado e atrapalhou a evolução industrial que já acontecia em outros continentes. Já existia esse processo. E quando o Brasil se tornou independente, todo mundo falou assim, não, agora vai dar tudo certo, né? Agora vamos se equiparar com o resto do mundo. Não aconteceu isso. O Brasil não conseguiu transformar a sua riqueza em capital para produção. Né? Ele apenas continuou atendendo aos interesses de uma classe dominante que se fartava com a estagnação da economia e continuava fazendo fortuna com a mão de obra escrava, né? Então, assim, quem estava no poder, continuava no poder, para a gente entender. Exato. E esse poder que gerava um lucro para essa família, continuava gerando... Exato. Quer dizer, não mudou nada. Não mudou nada. Infelizmente, não mudou nada. E isso no Brasil, mas no mundo, a explosão da era da industrialização foi, assim, evidente, né?
isso passou-se todos esses anos, né? Chegamos em 1800 dessa forma. Quando nós chegamos na Era Vargas em 1929, mais ou menos na grande crise mundial, né? Que aconteceu uma crise mundial nesse ano. Dentro da Era Vargas, o que é que aconteceu? O Brasil foi obrigado a se adequar. Por quê? Porque esse processo como um todo de desenvolvimento fez-se necessário, porque ele já não tinha mais como ser abastecido por outros centros, né, por outros continentes. Então ele precisou se adequar a isso para também não falir. Então, a gente vê a Era Vargas um processo de desenvolvimento e abertura do mercado do Brasil para produtos de fora. Foi nesse tempo, né, que o Brasil começa a se adequar e começa a utilizar a publicidade, né? A publicidade começa a partir daí de forma tímida a aparecer nos processos de consumo. Só para entender, Jaqueline, no período da colonização, mesmo depois da liberdade dos escravos, o consumo ficou estagnado. Quer dizer que tinha aqueles produtos e aqueles produtos que era consumido na região aqui do Brasil. Passou-se o tempo, foi na Era Vargas, que na Revolução Industrial já, que começou a ter os primeiros passos de mudança desse consumo. Abertura para novos mercados, para os mercados internacionais virem para o Brasil. Por que isso também aconteceu? Porque a gente teve uma grande abundância da chegada de imigrantes no Brasil. E com essa imigração também vieram muitas multinacionais. Por conta dessa abertura da Era Vargas, vieram as primeiras grandes multinacionais vieram para o Brasil. E por que elas vieram para o Brasil? Porque elas perceberam esse movimento de imigração e de mão de obra barata que eles conseguiriam nesse período e nesse momento no Brasil. Então, a gente vem com pessoas da Europa, que teoricamente, né, naquele momento eram pessoas mais instruídas, tinham uma conexão já com a industrialização, né, por conta dos seus continentes já terem isso mais aguçado. Então eles sabiam que essa mão de obra seria mais, além de ser mais barata, mais eficiente. Então, na verdade, em vez de oferecer um consumo, a empresa veio em busca de mão de obra barata para vender produtos, né? Para vender produtos. Na verdade, assim, tanto esse pessoal que veio como mão de obra, né? Muitos foram para as grandes empresas. Eles faziam esse processo não só de trazer esse pessoal para trabalhar, mas também acabava aguçando o processo de consumo também. Por isso, nesse momento, a publicidade começou a ser importante, né? Bom, passando os anos, em 1962, o presidente Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos, ele criou o primeiro Código de Direitos do Consumidor. Só que o Brasil demorou muito mais. Para você ter ideia, Elaine, os primeiros PROCONs que começaram a surgir no Brasil têm data de 1970. Ou seja, a gente ficou muito atrasado em como atender bem o nosso cliente, né? E só em 1991 entra em vigor o Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Então, Elaine... Então, só para entender, claro. Então, nesse contexto histórico, você quis dizer assim que a preocupação não era com o consumidor. Não. A preocupação era em produção. Em produzir. E aí, depois de 1970, que aí o Brasil já tinha produtos sendo vendidos aqui, consumidos aqui, e direito de consumidor em outros países, e aí desenvolveu também no país o direito do consumidor para defender esses consumidores. Exatamente. O que acontece, Elaine? A gente percebe que o Brasil, ele ficou durante muito tempo isolado, por ser uma colônia. Diferente dos Estados Unidos, que quando ela teve a independência dela, ela aproveitou
esse processo para desenvolver a sua produção, desenvolver os seus bens, os seus bens naturais, e fez fortuna com isso, o Brasil, ele não foi por esse mesmo caminho. Porque ele tinha ali, porque ele era visto pelos outros países como um local de exploração, não com consumidores. Não, como consumidores, exatamente. E então, assim, então o consumo que existia dentro do Brasil era um consumo, perdão a expressão, mas goela abaixo. Eu tenho esse produto, se você quiser, você consome esse, porque não tem outro. Então, o meu sendo bom ou sendo ruim, esse vai ser o produto que você vai consumir. Então, a grande maioria dos produtos eram de origem nacional, poucos concorrentes, né, o monopólio de produtos, e isso gerava uma nação de robozinhos, né? As pessoas eram extremamente iguais em tudo, porque também não tinha como ser diferente, né? A gente não tinha opção. Ou seja, vendia a mesma coisa. Vendia a mesma coisa e consumia a mesma coisa, né? E quando isso mudou, Elaine? Quando a gente deixou de ter a inflação galopante e quando o real foi implantado no Brasil em 1994. Quando a gente deixou de ter os cruzados, né, cruzados novos, e passamos a ter o real. Assim, foi um grande marco para o processo de consumo no Brasil, o Plano Real. Porque, né, hoje as empresas acabam entendendo, né, que esse processo como um todo, quando você não tem mais a inflação que deixa esse consumidor um zumbi, um robozinho mesmo, porque ele só poderia consumir aquilo, quando você não tem mais essa inflação e você tem produtos de fora vindo, você abre o leque de opções. E aí esse consumidor começa a ter o livre-arbítrio, ele começa a caminhar para poder escolher. Né? Então, o que aconteceu nesse processo como um todo? Né? A gente passou dessa situação de ser obrigado a consumir algo a empresas entender que para conquistar a lealdade desse grupo, né, não basta só satisfazer, também é preciso encantar. Então a gente passou de um processo que manda quem pode, obedece quem tem juízo, para se você não atender às minhas reais necessidades, se você não me ouvir, você não vende para mim, porque eu tenho outras opções, né? E aí já tinha uma legislação, né? Uma legislação que dava para o consumidor o direito dele escolher também. Exatamente. E aí o Código de Defesa do Consumidor, ele traz um amparo e ele também traz consciência para esse consumidor. Essa é a grande questão. Quando você tem uma lei que te ampara, você começa a expandir os horizontes. A partir do momento que você tem o conhecimento do que você pode e o que você não pode, você tem um leque de opções maior. O seu campo de consumo pode ser maior, né? Então, Elaine, e como está o mercado hoje, né? Como que a gente passa para esse processo nos dias de hoje, né? É óbvio que a tecnologia ela já vinha acelerada nos últimos anos, mas a gente achava que o processo de consumo ele demoraria um pouco mais para ser mudado, né? E quando a gente começou a enfrentar a pandemia, a gente percebeu que a tecnologia acelerou esses comportamentos inovadores, né? A gente passou a ter compras mais conscientes, né? E essas compras mais conscientes, esses compradores mais conscientes, o que eles prezam? Eles prezam que a empresa e os produtos, de certa forma, possam cuidar de pessoas, que possam cuidar também do meio ambiente, porque a gente vê agora, as novas gerações se mostram extremamente preocupadas com o todo, né? Com o futuro, né? Para os próximos, mas também com a qualidade de vida do hoje, né? E o principal, que essas empresas, né, e esses produtos, de certa forma, eles têm uma visão colaborativa. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui hipotético. A Natura, ela começou a fazer reciclagem dos produtos dela. Já tarde, né? Já bem... Na minha opinião, muito tarde. Então, assim, esse processo de readaptação, então, é a consciência.
ela já tinha um processo, já há muitos anos, todos os produtos são feitos através da extração de produtos que envolvam a agricultura familiar de uma certa forma, que desenvolvam as regiões que é onde é extraído essa matéria-prima, porém agora ela fechou o ciclo, né? Ela se preocupa também com o pós. Então, isso é uma visão colaborativa do que o produto e a empresa podem fazer para o mercado. Então, a gente vem com esse grupo tendo essa consciência maior. Então, isso resume o que, Elaine? Antigamente, a gente consumia, há poucos anos, até há pouco tempo, a gente consumia pautado em duas coisas: custo versus benefício. Hoje, nós consumimos com a seguinte pauta: custo, benefício e propósito. O que essa empresa, o que esse serviço impacta positivamente na vida das pessoas? Qual é o propósito? É só extrair tudo? Não é desenvolver a região que ele está inserido? Então, tudo isso influencia. A gente vê um processo gritante de expansão de cooperativas de crédito. Por quê, Elaine? Justamente por conta disso, porque as pessoas começaram a perceber o quanto é importante ter um consumo consciente, usar o dinheiro de forma consciente, e que esse consumo, né, essa utilização do dinheiro também possa desenvolver a região que a gente está inserido. Até por conta disso, no processo da pandemia, o que a gente percebeu, né? Por conta até mesmo do home office, de pessoas que tiveram que ficar em casa mesmo, a gente teve duas situações. O consumo no comércio local, né, assim, próximo de casa, para produtos mais perecíveis, e um consumo global para bens duráveis. Então, nunca se comprou tanto pela internet produtos duráveis, e nunca se comprou tanto do comércio local, coisas mais cotidianas, coisas do dia a dia, alimentos, produtos de higiene, tudo isso muito próximo. E quem conseguiu se adaptar a isso tá à frente de muitos concorrentes, né? Então, Elaine, dentro desse mercado do futuro, né, já para finalizar, percebe, né, que a gente está caminhando para um aprofundamento da personalização do produto. Eu quero uma roupa. Ok, eu vou lá no computador, eu vou lá no site de uma empresa de roupas, e eu falo assim: olha, ela vai fazer um questionário para mim. Para qual ocasião? Eu quero para uma festa de aniversário. Mas é de dia, é de noite? Você vai fazer um questionário, e com base nisso ele vai lá e vai te dar sugestões de roupas que vão te agradar. A partir desse momento que você escolheu, o que é que vai acontecer? Você vai até a loja e você vai ter todas essas opções já separadas, disponíveis para você experimentar, para você escolher e comprar. Isso é o quê? É a junção do meio físico com o digital. Se chama Phygital. Então a gente vive hoje a era do Phygital. Esse vai ser o futuro. E óbvio que poderia começar a falar aqui sobre o metaverso, mas eu confesso que eu ainda não sei explicar. Eu ainda não consigo entender. E sim, dizem que é o futuro do nosso consumo, do futuro da vida como um todo, mas eu confesso que eu ainda não sei explicar. Então eu não quis trazer sobre essa informação aqui, sobre o metaverso, e sim falar mais sobre esse meio Phygital, que é você começar a fazer a compra pelo meio digital e finalizar a compra pelo meio físico. Uhum. A Drogasil já faz muito isso. Ela vende pelo digital, você pode pegar na sede física, inclusive com desconto bom, viu? Polishop também faz isso, né? Dá pra fazer, Magazine Luiza, lojas americanas. Tudo dá pra fazer isso. Então, esse é o grande processo, Elaine. Isso é prova de que a estrutura física das lojas não vão deixar de existir. Precisam delas nas regiões. Aí entra só o último ponto, Elaine. Aí os ouvintes podem estar falando assim: Jaqueline, mas isso é muito distante de mim. Ok. E você aí que atende o seu cliente através de um aplicativo de entrega?
Isso é uma forma de você atender esse cliente, né? Um meio digital. Você começa o processo pelo WhatsApp ou pelo aplicativo mesmo e faz a entrega de forma física, né? Ou a pessoa busca lá no seu estabelecimento. Para retirar, enfim. Então, tudo isso hoje, até os aplicativos de entrega, o iFood e os outros como um todo, você não necessariamente precisa ter o seu produto lá no aplicativo. Você pode usar a plataforma apenas para fazer a entrega. Então, todo o processo de venda fica contigo, ou por WhatsApp, ou até mesmo pelo próprio por aplicativos que você utiliza, né? Uhum. Mas você pode utilizar esse aplicativo de entrega apenas para entrega. Uhum. E não fica vinculado o seu produto ao aplicativo. Que no iFood chama entrega fácil. Uhum. Então, assim, é muito possível fazer isso também para os pequenos, né? Eu trouxe uma visão geral, mas aqui eu quero que você pense como você pode adaptar tudo isso que a gente falou aqui para o seu dia a dia, para o seu negócio, tá? É isso. É isso. Nossa frase final, Elaine. Uma coisa não vai mudar no consumo, Elaine. Pessoas se conectam com pessoas. Isso mesmo. E a parte tecnológica, né, a parte toda estrutural não vai substituir uma pessoa ouvir a outra e ser empático com a outra. É isso, Elaine. É isso. A gente se vê próxima sexta. Próxima sexta.